Olá! No tutorial de agora, nós vamos falar sobre o nosso serviço de inspeção. A análise de inspeção ela consiste em três possibilidades: analisar a empresa lá fora, analisar os documentos da empresa para existência e analisar o lote produzido. Qual a diferença? Na análise da fábrica da empresa, o nosso parceiro lá fora ele vai visitar e inspecionar o processo de qualidade, controle, segurança de produção, funcionários, enfim, vai analisar se a empresa é fabricante ou trading. Esse é o serviço. Na análise de lote é para olhar o que foi comprado, se bate configuração, tamanho, peso, cor do rótulo, enfim, características técnicas do lote para ver se batem com o que foi comprado. E a auditoria de documentos é apenas para validar se a empresa existe, é idônea e tem os dados fiscais em dia com o fisco. Obviamente também se analisam possibilidades como certificados de qualidade, se ela tem o ISO, a gente valida se é verdadeiro ou não, e coisas do tipo. Tem um procedimento que está salvo inclusive na pasta desse serviço, que nós já vamos abrir lá, e aí nós vamos dar uma lida juntos aqui só para a gente entender o que deve ser feito. Bom, esse serviço ele vai começar para você com o meu envio dessa solicitação. Falar, olha, parceiro nosso, um cliente nosso, né, as duas possibilidades, enviou para nós essa demanda. Então vai estar lá no e-mail algumas instruções, alguns dados ali para vocês startarem o processo. Quando vocês startarem o processo, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir a pastinha para a gente poder startar aí o nosso trabalho. Então vamos dar um start aqui em interno, desenvolvimento de negócios, supply, serviço de processos de inspeção. Perfeito? Está tudo aqui o nosso material, inclusive o procedimento que vocês estão vendo agora. Beleza? Então o que ele fala? Que a gente tem que pegar e fazer a tabela de cotação, passar isso para o nosso cliente ou parceiro para ele preencher. Vamos abrir esse arquivo só para a gente ter uma noção de o que ele faz, o que ele tem de dados. Ele tem aqui, ó, se é uma inspeção pré-embarque, uma auditoria em fábrica, né? A auditoria em fábrica, então, tem as duas situações, tem auditoria tanto para inspeção dos documentos, quanto para inspecionar o processo produtivo. Razão social e todos os dados do exportador, inclusive com o endereço para a gente fazer a inspeção. Qual é o tipo de produto, se for inspecionado o produto. E as solicitações especiais, se houverem necessidades especiais, perfeito? Então isso aqui nós vamos enviar para o nosso parceiro ou para o nosso cliente preencher. Uma vez que ele faz esse preenchimento, nós vamos abrir o processo no controle de referências, que está aqui na nossa pastinha. Controle de referências, perfeito? Vem aqui, abre, vai colocar aqui o nome do cliente, se nós soubermos, qual é o tipo de inspeção que nós vamos fazer, se é uma empresa, se é uma auditoria no fornecedor, se é uma auditoria documental e tal, qual é o tipo de produto que vai ser inspecionado, a data que vai estar prevista aí para inspeção e o parceiro que indicou caso haja, perfeito? Feito isso uma vez, vamos para o terceiro passo. Passar o orçamento para o cliente parceiro aprovar. E aí, para isso, nós vamos usar agora uma planilha chamada m.sft.insp.2020. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego a matriz aqui, Ctrl+C, abro aqui com a referência. Então, eu abro uma pastinha com ES-I, referência, mais o nome do parceiro, se tiver, mais o nome do cliente, se tiver, colo aqui e abro ela para a gente dar sequência no nosso trabalho aqui. Uma vez que ela vai abrir, volta aqui no menu, se ela não estiver no menu, começa sempre olhando pelo menu. Vamos olhar o procedimento para ver o que vai ter que ser feito. Nós vamos ter que gerar as propostas, perfeito? Então, primeiro de tudo, tem que ter atenção ao tipo de inspeção, se é fábrica, se é lote ou se é apenas documentos, como eu falei. E como via de regra, sempre vai ser $50 o profit do parceiro para as inspeções de fábrica ou de lote e 25 para a auditoria de documentos, perfeito? E outra informação que está aqui é que o câmbio turismo deve ser sempre extraído do site do UOL, que está no botão da tabela. Então vamos dar uma olhadinha, como que eu tenho que fazer. Venho aqui em Supply, preenche com a referência, razão social do cliente, se não tivermos, vamos pôr a do nosso parceiro, CNPJ, contatos e tudo mais. Normalmente esses dados eu já posso trazer para vocês antecipadamente, tá? Então pode ser que a gente já tenha esse dado de modo antecipado, porque não aparece aqui, tá vendo nessa planilha.
E aqui, o mais importante, o nome e o endereço da empresa a ser inspecionado, que vai estar nessa planilha aqui. A gente vai trazer dessa base, beleza? E aí o valor da inspeção, né? O valor da inspeção, eu também já vou passar para vocês o valor da tabela básica que nós já temos. Ele está aqui, ó. Pricing List, QC Advisors Services. Então, ó, Supplier Verification, que é só documento, 99. Depois, se for fábrica, inspeção, a gente tem 280, a inspeção do lote, e se for inspeção de pré-embarque, 240 até 2 containers. Porém, isso aqui normalmente eu vou passar para vocês por e-mail, porque eu vou adicionar o Profit. Então, isso aqui vai virar, provavelmente, 380, enfim, alguma coisa do tipo. Porém, né, ainda um outro porém, né? Nós, na verdade, temos aqui que colocar o valor que está na tabela, no price list. Então, se é 280 que nós vamos colocar aqui, tá? Que é o valor da inspeção que está aqui. Então, uma inspeção de fábrica, 280, beleza? Colocamos aqui moeda dólar, aqui Profit M parceiro, que é o que eu falei que eu iria informar, e dólar turismo, que vocês vão buscar clicando aqui, joia? Beleza, fiz isso, salvei. Quando salvei, eu já posso imprimir tanto a proposta PayPal em PDF, quanto a proposta Banco Corretora, tá? Ambas eu vou enviar para o cliente. Qual é a diferença entre uma e outra? A proposta PayPal ela vai ser mais barata para o cliente e ele vai pagar no Brasil. Então ele vai passar para a gente um depósito de um valor de 380, que é o valor da inspeção mais os profits, e pagar o IOF, reembolsar para a gente. Então, ele deposita para nós esse valor na nossa conta, tá vendo? E aí nós aqui na EMIC vamos pagar o nosso parceiro lá. A gente junta e paga de uma vez só o nosso parceiro, perfeito? Se ele optar pelo banco ou corretora, o que de diferente tem? Ele vai pagar no banco, ele vai ter mais tributos para pagar, fora a taxa de fechamento de câmbio, tá? Fora o Ciscoserv que ele vai ter que pagar. E nesse caso ele paga para a gente o Ciscoserv. Então ele fecha um câmbio. E aí, para fechar o câmbio, eu já vou até mostrar para vocês aqui, que é a próxima etapa do procedimento, tem uma outra opção que é de gerar invoice, porque essa aqui, ela é como se fosse um orçamento, e ela inclui essa opção que não deve aparecer no câmbio nem os impostos, porque isso aqui são recolhidos fora, então o que ele vai pagar é o que vai aparecer aqui, tá? Nesse valor, que é o que vai ser fechado efetivamente. Mas aí, antes só de a gente voltar, você inicialmente, que é o que você deve saber, você vai mandar esse documento e esse documento para ele. Perdão, aqui. Mandou para ele aprovar, só para você saber as diferenças. Estas são as diferenças entre um e o outro. Vamos voltar no nosso procedimento. Então, fiz isso, preenchi, mandei para o nosso cliente. Nosso cliente vai fazer a aprovação e vai escolher se ele quer pagar no PayPal ou se ele quer pagar no câmbio. Se ele for pagar no PayPal, você já vai ter que receber dele o depósito do valor do PayPal. Então, é o pagamento antecipado. Recebeu o depósito do PayPal, você passa esse comprovante de depósito que vai ser feito na conta da EMI para que nosso financeiro faça a sequência ali de emissão de recibo e tudo mais. Agora, se for em câmbio, o que nós devemos atentar? Se for pagamento por câmbio, você deve enviar esta aba aqui para ele, da planilha, que é a Invoice QC Câmbio. Por quê? Porque aqui vai aparecer só o valor efetivo que ele vai ter que fechar, porque os demais, como eu disse, ele não paga aqui através do câmbio para o fornecedor nosso lá fora. Tem todos os dados, está tudo bonitinho aqui, perfeito? E aí ele faz efetivamente o pagamento, perfeito? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, no que mais o procedimento está nos dizendo. Ele fala que, além da gente fazer a emissão da invoice e mandar para o cliente, a gente também deve solicitar o boleto da nota fiscal do serviço de Ciscoserv para o financeiro. Então, em paralelo a gerar a invoice e passar para o cliente fechar o câmbio, você vai pedir para o financeiro nosso emitir a nota fiscal e o boleto do serviço de Ciscoserv. Emitiu, você manda para o cliente pagou, você devolve o financeiro para que ele dê sequência, tanto na baixa quanto no registro do Ciscoserv desse serviço, tá bom? E se o pagamento for via PayPal, você recebendo o valor do depósito, né, o comprovante, você só passa para o financeiro para ele poder dar sequência. Uma vez pago, você confirmado, né, tendo o recebimento do financeiro que está ok mesmo, que caiu, você em seguida vai abrir este site,
Quando você abrir este site, que ele tanto está aqui no procedimento, quanto ele está aqui salvo no nosso Google Chrome, logado, né, na conta do Gmail, ele está aqui em Supply e ele está aqui em KITS Advisor Booking. Então você abre esse site, ele já vai ter a senha para você abrir aqui, tá? Abriu a senha, você vai, etapa por etapa, cadastrar o serviço. E todas as informações que estão aqui, você vai ter já recebido, porque elas vão estar nessa planilha aqui, inicial que nós tivemos o cuidado de ter aqui, tá? De preencher antes. E se tiver uma proforma, o que é muito necessário, que o cliente já tenha negociado alguma proforma, a gente também vai anexar no sistema essa proforma, o sistema permite que faça isso, tá? Então tem instrução de preenchimento. Finalizado, aguarda a inspeção, porque quando você preencher isso no sistema, vai gerar um lead para o nosso parceiro lá fora e ele vai ter que se movimentar para fazer a inspeção e passar para a gente o agendamento. Se ele não fizer nenhum feedback para nós em 24 horas, contando para nós qual é a data prevista de inspeção, nós temos que cobrar o Habib, tá? Para fazer isso, você deve me informar para que eu converse com o Habib e apresse ele. E aí você vai me dar o número do serviço que vai ser gerado dentro do site para que eu faça essa cobrança no Habib. Uma vez feito, uma vez realizada a inspeção, você aguarda o relatório e ao receber você confere o mesmo, dá uma olhada se está ok, questiona que se você tiver qualquer dúvida e se tiver qualquer termo em inglês, traduz, porque ele normalmente nos manda em PDF e nos manda em Word. Então a gente traduz o Word para gerar um novo PDF para a gente enviar ao cliente. Feito isso, pega o PDF, anexa no Google Drive. Para fazer isso, a gente tem que ir na primeira opção que aparece também lá no Google Drive, na pasta Supply, aqui em Relatórios. Tem já o nome de alguns dos nossos parceiros aqui, então você vai salvar aqui o nosso relatório em arquivo compactado. Por que compactado? Você vai pegar o nosso PDF, que está ali gerado, né, por nós, e vai salvar se tiver foto, alguma coisa extra, algum outro documento que foi enviado extra, você junta tudo no arquivo zip e salva lá para a gente disponibilizar ao cliente, tá? Aí, o que você vai fazer? Como é que nós vamos disponibilizar isso para o cliente? Aqui dentro da pastinha Master, nós temos um modelo de e-mail, que aí você vai abrir ele, vai preencher os dados do envio, número da referência, mais o nome do parceiro e do cliente, vai colar a sua assinatura aqui, e nessa figura de download, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui no documento salvo, vamos pegar um documento salvo aqui. Por exemplo, esse cara. Você vem nesse cara, botão direito, gerar link compartilhável, copia esse link, Ctrl+C nele, e no e-mail que você vai mandar, você, clicando em cima da figura, você pode jogar um hiperlink. Joga o hiperlink, dá um OK e manda o e-mail para o cliente, porque assim ele vai poder baixar o documento diretamente, perfeito? E aí, aguarda a análise dele. Se ele tiver alguma dúvida que a gente não possa responder, você envia para o Kici para tirar essa dúvida, senão a gente mesmo esclarece, pode conversar comigo para esclarecer. E uma vez que ele deu OK, que está tudo certo, vamos para o fechamento. O que está em vermelho é a obrigação do financeiro, pôr no processo, na pastinha, e o que é preto é a obrigação sua de subir esses documentos lá na pastinha. Nós não vamos enviar esse fechamento para o cliente, porque o cliente já recebeu o relatório, recibo, nota, tudo que ele tinha que receber. O que nós vamos deixar salvo aqui são esses documentos apenas para o nosso arquivamento. E a pasta no servidor, ela, além desses documentos, vai conter ainda mais o booking que nós fizemos do agendamento, mais o relatório de inspeção que vai ter vindo da KIC Advisor e outros documentos necessários para o processo, como por exemplo o Cisco Serve, tá? Um detalhe muito importante, se o cliente for optante do Simples Nacional, não cabe Cisco Serve no processo, portanto a gente abandona todo aquele processo que diz respeito a Cisco Serve aqui. Se houver registro, o registro Cisco Serve também deve estar na pastinha no fechamento. Se não tiver, cobre o pessoal do Cisco Serve para isso acontecer. Perfeito? E é isso. Em resumo, esse é o nosso serviço. Obrigado.